Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos hoje na cidade de Jundiaí, São Paulo. Estou aqui na casa da minha filha, Raquel, meu genro Ramon, da minha neta Alícia. Nós chegamos recentemente dos Estados Unidos, onde nós estivemos pregando nas cidades de Oak Bluff, também na cidade de Newport. Lá Deus, graças a Deus, fez grandes milagres, maravilhas, batizou no Espírito Santo. Lá Jesus salvou almas, lá muitas pessoas foram curadas, inclusive uma surda de nascença, Jesus fez com que ela escutasse. Foi um milagre tremendo e nós estamos muito alegres, muito felizes. Agradecemos ali o pastor Darcy Pérez, o irmão Márcio, o irmão Renato, todos os irmãos que contribuíram com esse trabalho ali, que estiveram conosco. O irmão Renato, principalmente, que nos convidou e nos abençoou. Todos eles estavam ali prestativos, receptivos, uma igreja que realmente até ficamos admirados de ter uma igreja como aquela nos Estados Unidos, uma igreja que segue os princípios bíblicos, os bons costumes. Deus abençoe os irmãos. Nós pregamos aqui também uma oração que teve aqui na igreja do pastor Ezequias Soares. Foi só uma oração, mas tinha ali cerca de 30 pessoas. Também ali Jesus curou muitas pessoas, aqui em Jundiaí, São Paulo. O pastor Ezequias Soares é o pastor que escreveu as próximas lições agora do primeiro trimestre de 2019. Então nós estivemos ali na sede, juntamente com ele e a igreja, e na segunda-feira nós estivemos ali então num grupo de oração, orando pelos irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2018, nas revistas da CPAD, com o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título O Perigo da Indiferença Espiritual. Nós temos aí como texto áureo: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. Então aí novamente o se, né? Muito importante na palavra de Deus esse se. Então Jesus diz bem claro que aqueles que são amigos são aqueles que fazem aquilo que ele manda. E nós devemos saber que o principal mandamento de Jesus é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Olha bem, esse é o grande mandamento, a grande comissão. Tem uma ordem de Jesus para todos nós. Nós devemos obedecer. Se nós não estamos ganhando alma, nós não estamos obedecendo ao Senhor. E esta tarefa, ela foi dada a Israel também. Era para Israel divulgar a mensagem da palavra de Deus, era para Israel divulgar a palavra de Deus, era para Israel fazer com que todas as nações conhecessem a Deus, mas eles falharam nisso. Então Deus chamou a igreja, somos nós, e é nossa obrigação fazer isso. Se nós não estamos fazendo, nós estamos desobedecendo ao mandamento, a uma ordem de Jesus Cristo. A verdade prática disso: as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Então veja só, não é só dizer, devemos praticar aquilo que nós dizemos. Então nós podemos apenas prometer. Quantas pessoas prometeram? Jesus, se o Senhor me batizar no Espírito Santo, eu vou ganhar almas. Mas esqueceram-se. Quantas pessoas disseram: eu vou ler a Bíblia toda, mas não cumpriram. Então, durante a nossa vida cristã, pense bem, quantas promessas nós fizemos para Deus e não cumprimos.
Quantas vezes fomos jejuar e não cumprimos o jejum prometido? Quantas vezes prometemos orar e não oramos? Quantas vezes prometemos evangelizar e não evangelizamos? Então veja só, é necessário que a nossa palavra seja digna de crédito. Quando nós prometermos algo a Deus, então nós temos que cumprir. E a própria palavra de Deus diz, quando fizeres um voto, então temos que cumprir esse voto. É difícil, mas nós temos que nos esforçar, temos que lutar para cumprir aquilo que nós falamos, ter uma palavra digna de aceitação, de crédito, de confiança. Hoje nós vamos estudar aí a parábola falando exatamente sobre isto, sobre 2 filhos e um pai que diz aos filhos para irem para trabalharem na sua vinha. Então, o primeiro filho diz que não vai, é um filho rebelde, é um filho que é ousado em desobedecer ao seu pai, a não considerar o seu pai, a desonrar o seu pai. E o outro filho diz que vai, mas ele não cumpre a sua palavra. Ele já premeditou. Ele disse que ia, mas sabia que não ia. Apenas disse que ia para agradar de boca para fora, sem amor no coração, sem honrar o seu pai. Ele sabia que não ia, tanto é que não foi. O primeiro filho depois se arrepende e vai trabalhar na vinha do pai. Então, aqui na parábola, Jesus está respondendo aos questionamentos dos religiosos e ele está falando sobre o batismo de João Batista, a conversão de meretrizes, de publicanos, de pecadores que foram até João Batista, se arrependeram de seus pecados e agora seguiram Jesus. Enquanto que aquele filho que diz que ia, mas não foi, representa os judeus desde que a lei foi instituída. Eles disseram, tudo o que Deus disser, nós faremos. Depois, com Josué, de novo, eles disseram que iam obedecer a Deus. E esses religiosos que estavam ali, tentando pegar Jesus em alguma resposta, tentando tirar a autoridade de Jesus, eles representavam essas pessoas, porque eles mesmos representavam a lei. E todos os judeus, quando iniciavam a sua vida adulta, eles confessavam isso, diziam que tudo que estava escrito na lei, eles fariam, eles obedeceriam. E o mandado de Deus era para que eles representassem Deus diante das nações e pudessem fazer com que as nações se convertessem a esse Deus. Mas eles não cumpriram isso. Eles pegaram e colocaram Deus como se fosse só deles, colocaram mais regras e não seguiam essas regras e não obedeciam a Deus nos seus mandamentos e no principal mandamento, que era divulgar a palavra de Deus, converter os povos a Deus. Eles também falhavam, não obedeciam então a Deus, embora tivessem prometido que obedeceriam. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 32, que diz: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero.
mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então veja que os religiosos que acreditavam ser o máximo, acreditavam ser os representantes de Deus, mas eles não foram ao batismo de João e aí se submeteram ao batismo de arrependimento. Jesus fez isso. E as meretrizes fizeram, os publicanos fizeram, então os pecadores fizeram. Então eles se achavam grandes, mas na verdade Jesus está mostrando para eles que eles não eram grandes. Pelo contrário, eles eram desobedientes a Deus. Jesus não os excluiu da salvação. Jesus, ele espera deles uma resposta, um arrependimento. Veja que Jesus diz para eles: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então ele está dizendo que os pecadores que eles condenaram, mas eles foram ao batismo de João Batista e receberam o perdão de Deus, então eles entraram para o reino de Deus, para a salvação primeiro que eles. Mas ele espera que eles então entrem também. Adiante de vós quer dizer primeiro, não está excluindo aqueles representantes da lei. Mas Jesus espera que eles também se arrependam. Veja o exemplo de Paulo. Paulo também era um desses, mas ele se arrependeu, se converteu e se tornou um grande evangelista. Então, Jesus está dando a eles a última oportunidade antes dele morrer na cruz. Logo, logo ele iria, então, morrer na cruz. E condenado exatamente por esses religiosos. Hoje estaremos vendo a lição número 9, o perigo da indiferença espiritual. E nós temos aí os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, interpretando a parábola dos dois filhos. Subtópico 1, o contexto da parábola. Subtópico 2, o assentimento puramente verbal. Subtópico 3, a negação verbal. Subtópico 4, uma adesão operativa. No tópico 2, nós temos quando as palavras não se coadunam com a prática. Subtópico 1, palavras estéreis. Subtópico 2, o arrependimento conduz à prática. Subtópico 3, palavras e ações devem se coadunar. No tópico 3, nós temos um chamado a fazer a vontade de Deus. Subtópico 1, a impossibilidade da obediência à lei. Subtópico 2, a fé desobediente. Subtópico 3, o discípulo faz a vontade de Deus.